Como vender até 10 vezes mais, vendendo mais caro e fidelizando clientes. Meu nome é Nathan Pradella, eu sou especialista em vendas, também sou empresário, eu tenho uma indústria de alimentos aqui em Brasília, trabalho no mercado de vendas diariamente, tá? Com vendas e gestão de vendas. E eu vou te explicar como que você pode fazer para multiplicar por 10 os seus resultados. Na verdade, até muito mais do que isso, depende muito de você. Vamos lá, pessoal. Eu começo com uma seguinte pergunta, tá? Para falar do item número 1, né? Se você tivesse como clientes hoje todos os clientes que já foram seus clientes durante toda a vida, qual seria o seu faturamento? Ou seja, se você nunca tivesse perdido nenhum cliente, qual seria o seu faturamento hoje, né? Porque a regra número 1 para multiplicar os seus resultados em até 10 vezes é não perder clientes. Quem perde clientes não consegue multiplicar o resultado. Por que não? Porque você vai ganhando novos clientes e perdendo outros, vai ganhando novos e vai perdendo outros. Então não resolve. Então o que a gente coloca aqui, por exemplo, como dessa parte de não perder clientes, o que a gente faz? Cara, primeiro ponto, tá? Verificar o nível de satisfação do seu cliente. Você precisa entender se seu cliente está satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço, tá? É muito importante você buscar uma forma, faz uma avaliação com ele, faz uma pergunta. Eu, por exemplo, vendo para supermercados. Então, uma pessoa, um comprador, decide comprar de mim, só que ele compra para 10 lojas, 15 lojas, 12 lojas, que são redes, né? Eu atendo também clientes que têm uma loja só. E eu tenho que ver se todas as lojas estão satisfeitas. Então, eu tenho que estar rodando loja, eu tenho que saber como é que está a opinião do gerente, como é que está a opinião do encarregado, o que está acontecendo, eventualmente fazer uma pesquisa, tá? Então você precisa entender isso, como que está a satisfação do seu cliente. Será que ele já teve um serviço parecido? Será que tem a concorrência, está rodando ele e para oferecer um produto ou um serviço tão bom quanto? Pesquisa isso, você precisa saber, beleza? Criar maneiras de fidelizá-lo. Então eu busco formas de fidelizar o meu cliente, né? Então como é que a gente busca? A gente tem equipamentos exclusivos, a gente tem funcionários exclusivos, a gente entrega números que só a gente entrega, a gente busca evoluir no mercado e criar produtos novos todos os dias, todos os meses. Então a gente está atento à necessidade do nosso cliente, estudando o negócio dele, estudando as mudanças no mercado dele, para que a gente fidelize esse cliente, porque poucas empresas estão interessadas em compreender o cliente tão bem quanto nós aqui da Pradella Alimentos. Ficar atento às novidades do mercado e seus concorrentes. E é o que a gente faz, a gente tem que saber se o nosso produto, qual que é a posição do nosso produto em relação aos nossos concorrentes. Então, por exemplo, na Pradella nós temos 3 linhas de produtos, tá? Rondeles, massas para pastéis e massas para pizza. Em massas para pizzas, a gente está bem à frente dos nossos concorrentes, principalmente por causa do nosso serviço e por conta da nossa capacidade de entregar grandes quantidades de massa em tão curto período. Nas massas de pastéis, nós estamos com um custo-benefício muito parecido com o nosso concorrente. Então nós estamos evoluindo lá para melhorar ainda mais isso. E na parte de rondeles, nós somos exclusivos em vendas de rondelli em grande volume. Só a gente produz aqui em Brasília. Então a gente vai se posicionando de modo que a gente fidelize. Ou seja, o meu cliente, ele precisa comprar de mim se ele quiser ter rondelli na loja dele. Então isso foi uma forma de fidelizar. Se você tem um produto exclusivo que só você tem, seu cliente vai comprar de você o mix todo que você tem, porque você tem um exclusivo. Isso é uma maneira de fidelizar. Ter produtos exclusivos, ter produtos com reconhecimento. Então é um conjunto de coisas. O grande segredo é, você não pode perder clientes. Se você estiver perdendo clientes, vai ser muito difícil você multiplicar os seus resultados, tá? É o que a gente fala, só de você hoje não perder clientes, no prazo de 1 a 2 anos, você já vai ter um aumento de vendas de 2 a 5 vezes maior. Porque tem gente que tem uma rotatividade tão grande de clientes. Por exemplo, dentista de plano de saúde, tá? Eu não vou generalizar, mas a maioria, os que eu já fui, eles perdem clientes. A gente vai lá, faz um tratamento simples e aí pronto, depois eu vou em outro, depois eu vou em outro, depois eu vou em outro. Cadê? Como é que eles fidelizam o cliente, né? Vamos pensar em advogado. Hoje o cara faz o processo dele
com um, amanhã ele faz o processo com o outro, amanhã ele faz com o outro. O cara não fideliza o cliente, né? Tem outro, tem ele, vamos pensar médico. Médico, então, cara, o médico não fideliza o paciente. Nutricionista, difícil fidelizar. Faz um tratamento com uma pessoa durante 3, 4, 5, 6 meses, um ano, depois o cara some e na hora que ele volta em outro nutricionista, ele volta em outra pessoa. O que que acontece que você não fideliza? Você imagina se todos os clientes que você já atendeu ainda fossem seus clientes hoje? Você teria 2, 3, 4, 5 vezes mais clientes. Tô mentindo? Entende? Você teria 5 vezes mais clientes. Então só de você fazer isso agora, num prazo de 2 a 5 anos, você vai ter multiplicado a sua venda por 10, se você estiver atento em não perder clientes. Só isso aqui já valeria todo esse vídeo. E olha que a gente ainda tem mais, deixa eu olhar aqui, a gente ainda tem mais 6 pontos para tocar, pontos ainda mais importantes, muito mais importantes do que isso que eu falei, tá? O segundo ponto importantíssimo, cara, é impossível você buscar crescimento para vender mais do seu produto ou do seu serviço se você não compreender esse ponto número 2 aqui. Compreender a necessidade do seu cliente e desenvolver produtos e serviços para vender mais para o mesmo cliente. Se você não compreender isso, eu não sei como é que você vai fazer para multiplicar por 10 as suas vendas. Então, olha só, oferecer produtos de valor mais alto. Olha só, a gente cria sempre nos nossos negócios uma forma de funil de vendas. Você oferece para o seu cliente primeiro um produto de entrada, um produto mais barato, para captar a atenção dele. Depois você oferece para o seu cliente um produto de valor médio. E você vai fazendo, de modo que alguns clientes você vai atingir e vai vender valores muito mais altos. Então, se quando você atendesse seu cliente, você fizesse com ele uma forma de vendas, de modo que você pudesse oferecer para ele esses produtos de ticket mais alto, às vezes você atrair seu cliente para um produto de R$200, só que agora você pode vender para ele um produto de R$2.000, porque ele já confia em você, ele já foi até você, ele já conheceu o seu trabalho, ele já conheceu o seu primeiro resultado. Desse modo, só nessa segunda dica que eu estou dando para vocês aqui, já dá para você multiplicar por 10 as suas vendas. É assim, ó, você não vai conseguir vender um produto de R$2.000 para todos os clientes. Isso é uma realidade. Então talvez não dê para multiplicar por 10. Mas olha só, se a cada 10 clientes, 4 entrarem no seu funil, lembrando que a gente vai falar de mais coisas aqui, lembrando que você compreende a necessidade do seu cliente melhor do que ele mesmo, lembrando que você sabe tomar a decisão pelo seu cliente. Eu vou falar mais coisas aqui, presta atenção, tem muita coisa importante. Se você tem esses quesitos todos, pessoal, você vai convencer muito mais gente. Se a cada 10 clientes, 4 deles você convencer a levar um produto de alto valor agregado, mesmo assim, você vai multiplicar as suas vendas por 5, 6 de qualquer maneira. Entendeu? Porque 10 clientes te trazem R$2.000. Se você tem 4 ainda que te levam mais R$2.000 cada um, vira R$10.000. Você multiplicou a sua venda por 5. Entendeu? Então você precisa criar produtos de alto valor agregado para trazer para o seu cliente mais venda, vamos pensar em mais produto ou serviço. Natan, mas o meu produto é recorrência, eu vendo uma vez e vendo para sempre. Tudo bem, se seu produto é recorrência, pensa em necessidade do seu cliente. Na necessidade do seu cliente, você vai entender que ele vai precisar de outras coisas, beleza? Então você vende um produto de recorrência, o que mais você poderia oferecer aproveitando a sua reputação, aproveitando a confiança que o seu cliente tem em você, para agregar então um produto a mais para o seu cliente. E o que você poderia oferecer de plus, de coisa a mais aí, para que o produto que ele recebe seja um pouquinho melhor, entendeu? Agora vamos pensar comigo, Natan, e você que trabalha na parte de massas, você tem um preço da massa lá, você não tem como oferecer para o seu cliente um produto de R$2.000. Realmente, eu não tenho como fornecer para o meu cliente. Mas sabe o que eu posso fornecer? Eu posso montar com o meu cliente ações comerciais e eu vendo para ele em uma semana o que eu vendo em um mês. Eu posso fazer isso uma vez por mês. Desse modo, minha venda cresce quase 100%. Tá? Eu posso, por exemplo, divulgar o meu cliente nos meus veículos de divulgação e conseguir
que ele faça o meu produto em oferta na loja dele, logo o meu produto vai vender mais. São outras maneiras que eu posso utilizar para vender mais para o mesmo cliente. Eu posso sugerir para o meu cliente trabalhar com ele com um preço melhor, se a gente fechar um contrato de exclusividade. E aí, se ele tem no mercado dele duas, três marcas, ele vai ter só uma. E desse modo eu vou vender 2, 3 vezes mais. Então tem N possibilidades e não vai ser a mesma para todos os clientes. Você vai personalizar essas soluções, mas tem como você vender muito mais para o mesmo cliente. Seja um produto de maior valor agregado ou seja mais vendas, mais quantidade para o mesmo cliente. Cada caso é um caso. Vender outros produtos. Então, por exemplo, eu tenho no meu cliente, eu comecei com massas para pizzas. Só que eu só trabalhava com as massas para pizza grande. Aí eu fui e lancei uma massa para pizza pequenininha. Essa massa para pizza pequenininha, ela simboliza hoje 40% das vendas totais de massa para pizza. E ela representa hoje um dos motivos de fidelização do meu cliente, porque para essas massas pequenininhas, eu preciso entregar para ele funcionários meus para manipular essas massas. Então, com um produto, eu aumentei em 30% a 40% a venda, e ainda fidelizei meu cliente. Agora, para o seu produto, você vai estudar. Por exemplo, suponho, eu sou um dentista e eu trabalho com implante, mas será que eu também não posso oferecer um serviço de aparelho, não sei como é que fala, colocar aparelho? Será que eu não posso oferecer o Botox? Cara, dentista perde uma grana danada. Porque o paciente está lá na cadeira dele, ele não vende um Botox, ele não vende o preenchimento labial, ele não vende o implante. Eu estava conversando com um amigo meu fotógrafo, o Eduardo Vanassi, e ele fala, né, a esposa dele é fotógrafa, e ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, pro dentista, todo dentista tinha que ter na sua sala uma televisão 4K, uma televisão grandona, uma câmera digital e um programa lá que faz a simulação da sua boca na hora. Que ele tira a foto da boca do paciente, passa no programa e coloca lá na televisão para o paciente olhar como é que vai ficar o rosto dele em 2 minutos. Não é que o cara olhar aquela aparência, cara, ele vai vender. Todo mundo que está no escritório dele, não é todo mundo, mas grande parte dos clientes que vão entrar lá no consultório vão comprar outros produtos, vão comprar um implante, vão comprar um preenchimento labial, uma harmonização facial. Só que o dentista não está ligado para isso. Só nessa brincadeira, olha só, o cliente foi lá para fazer uma restauração e para dar uma olhada, fazer um check-up na boca. Então suponha, o ticket desse cliente é R$500, vai gastar R$500 lá no consultório do dentista. Aí o cara vende 3 implantes necessários, então vende uma capinha, vende uma harmonização facial, no final das contas o cara sai de lá gastando 8, 9 mil reais. E o dentista melhorou a vida dele de verdade, entendeu? Então isso faz parte de vender mais para o mesmo cliente, de uma maneira ou vender em mais quantidade, ou vender em produtos de preço maior, que te dão mais margem e melhoram mais ainda a vida do cliente. Tem um monte de formas de você fazer isso. Outra questão, tá, que vai fazer você aumentar as suas vendas é você fazer para o seu cliente perguntas subjetivas, para você colher as informações. Então você está com o seu cliente aí, faz perguntas. O que você acha que seria ainda melhor se a gente fornecesse um outro serviço? Ou então, de 0 a 5, qual a nota você dá para o nosso serviço? Aí o cliente vai falar assim, te dou nota 5. Você fala assim, e para o nosso produto ou serviço ser nota 10? O que nós podíamos fazer a mais? Ou então pergunta para o seu cliente, qual que é seu sonho em vir aqui? Como é que você imagina a sua vida depois daqui? Depois que o senhor sair do nosso consultório, o que o senhor gostaria que acontecesse na sua vida? Ou então faz pergunta da vida dele. O que o senhor gosta de fazer? O senhor veio aqui para resolver o quê? Né? O cliente vai lá e te fala, vem aqui para arrumar meu dente. E vai fazendo perguntinhas. Tem outros vídeos que eu falo no YouTube que eu falo muito sobre isso aí. Para você aprender a fazer perguntinhas para colher as informações do seu cliente, para entender o que ele precisa. Desse modo você vai ensinando, você vai descobrindo dele o que ele valoriza. E descobrindo o que ele valoriza, você oferece os produtos personalizados para ele. Terceira forma de você aumentar em até 10 vezes as suas vendas, tá? Novos clientes. Só que quando a gente fala de novos clientes, a gente não está falando só de captar, a gente está falando de captar e converter. Para cada tipo de negócio é um. Por exemplo, para o meu negócio,
Eu tenho que visitar o meu cliente de 3 a 10 vezes para vender para ele. Mas meu índice de conversão é quase 100%, tá? Você, às vezes, vai ter um índice de conversão baixo. Isso acontece muito em advogado, dentista, nutricionista. Tem um monte de profissão aí, de consultor. O cara visita 5 empresas, 6 empresas, 7 empresas e fecha com uma. O índice de conversão é baixo. Você precisa consertar isso. Tem alguma coisa errada. Para o seu índice de conversão ser alto, você atender 10 pessoas e fechar com 7, 8, eu vou te passar as regrinhas aqui agora. Olha só. Criar um processo de captação. Como é que você capta o seu cliente? Você capta ele via indicação? Se você capta via indicação, você tem que ligar para ele e saber falar para ele qual que é a captação para já passar a autoridade de maneira rápida. Então, por exemplo, ô senhor, eu vou falar, por exemplo, do pessoal da Prudential. Não sei se você conhece, a Prudential Seguro de Vida. Uma vez o consultor da Prudential me ligou e falou assim, Natan, eu sou da Prudential Seguro de Vida. Eu trabalho com blindagem de patrimônio. Faço isso há 8 anos no mercado. Eu gostaria de 30 minutos do seu tempo para te explicar sobre isso, que com certeza você vai ter interesse. Olha só, cara, olha a abordagem do cara. Ele já decidiu por mim, porque ele confia naquilo, ele confia no produto dele. Sem contar que os caras têm um processo de venda fantástico, tá? Então você tem que aprender a captar clientes, tá? Então assim, onde que você divulga isso? Se você divulga isso, por exemplo, em redes sociais, então divulgue isso gerando autoridade para o seu produto. Não é só colocar uma fotinha lá. Coloca uma fotinha, escreve um texto legal, coloca algumas palavras-chave para ativar alguns gatilhos mentais. Você precisa saber sobre gatilhos mentais. Isso é importante. A questão da amostra grátis é muito importante. Traz o seu cliente para você, dando para ele uma amostra grátis. Desse modo você... o nome não precisa ser amostra grátis, mas na verdade um pouco, alguma coisa, entrega para ele alguma coisa primeiro para você ativar o gatilho da reciprocidade. Porque quando você ativa o gatilho da reciprocidade, seu cliente fica tendencioso a te devolver o favor que ele recebeu. E o que acontece? Criar processo de conversão, forma de convencimento. O que é isso aqui, galera? Primeiro processo de conversão, o melhor deles, tá? O melhor deles. Assumir o risco da operação. Se você conseguir fazer isso, meu amigo, meus parabéns. Você não vai dar conta do tanto de cliente que você vai ter que atender. O que é assumir o risco da operação? Fala para o seu cliente, ó, se o senhor não ficar satisfeito, o senhor não paga. Resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Normalmente algumas pessoas vão me falar assim, principalmente os fornecedores de serviço, vão falar assim, ah, mas eu vou trabalhar e não vou receber? Cara, se o seu cliente não estiver satisfeito com o seu trabalho, você acha justo você receber? A maioria do pessoal me responde, acho, Natan, porque às vezes eu entrego para ele a ferramenta e ele não faz. Meu amigo, você já sabe que ele não vai fazer. A responsabilidade de criar o processo de um jeito que ele faça é sua. Tem um vídeo que fala sobre fazer acontecer no YouTube. Assiste lá aquele vídeo para você ver. Tá? Profissional que te fala o que fazer e o como fazer tem de monte no mercado. Eu quero saber se você faz o negócio acontecer. Se quando você está no seu cliente, você chega nele e fala, olha, de acordo com a estrutura que o senhor tem e da maneira como o senhor trabalha, será necessário esse e esse recurso. O senhor pode ficar tranquilo aí que eu serei o responsável por fazer com que isso aconteça. Pronto! Desse jeito, de cada 10 clientes que você atender, você vai fechar com 10. Porque o risco é seu, não é dele. O primeiro que você fizer assim, você vai tomar prejuízo, que ele não vai ficar satisfeito. O segundo você vai tomar prejuízo. O terceiro você vai tomar prejuízo. De tanto tomar prejuízo, meu amigo, você vai aprender a entregar resultado. Quando você aprender a entregar resultado, de cada 10 clientes que você visitar, você vai fechar com 10. Não vai ter gente que vai te falar não, porque o risco todo é seu. Então a melhor maneira de vender 10 vezes mais, assumir o risco da operação. Mas para cada negócio tem um detalhe. E aí a gente tem que conversar sobre isso. Se você for um advogado é de um jeito, cara, como é que o advogado criminal vai fazer isso? Aí vem a pergunta, e eu entendo isso. O que ele faz? Ó, vamos supor, tá? A média do mercado cobra por um mandado de segurança R$2.000. Suponha, não sei os valores. O advogado fala o seguinte, olha, meu preço é 15. Só que se a gente não tiver êxito, eu te devolvo o dinheiro. Isso que é. O que o advogado faz? Pega os 15 mil, recebe da maneira que ele combinar, pega o dinheiro, coloca numa conta, vai fazendo uma aplicação, ao final, se não tiver êxito, devolve os 15 mil para a pessoa. Na pior das hipóteses, você ainda ficou com o rendimento da aplicação.
Isso é justo. Desse jeito, concorda comigo? Que se você tem 10 mandados de segurança por mês, você vai passar a ter 200 e cobrando mais caro. E se der certo, esse cliente nunca mais vai em outra pessoa, senão em você, porra. O que eu falei no começo do vídeo? Vender até 10 vezes mais, cobrando mais caro e fidelizando clientes. Se você assumir o risco da operação, de cada 10 clientes que você atender, você vai fechar com os 10. Não vai ter cliente que vai te dizer não mais. Porque o risco é seu. E agora você pode cobrar o preço que você quiser. Natan, mas a cada 10 que eu vou pegar, 10 processos de mandado de segurança, eu vou ganhar 2. Tudo bem, meu amigo? 2 vezes 15 mil é 30 mil. Se você cobrava 2 mil por cada um, você ia ganhar do outro jeito 20 mil. Você está ganhando 10 mil reais a mais. Tá? 10 mil reais é de lucro. E outro detalhe, agora você está ganhando 10 mil reais a mais fidelizando o cliente. Esse cliente vai voltar a ser o seu cliente. Do outro jeito, você não fidelizava o cliente. O cara ficava chateado, porque ele só perdeu dinheiro. O segundo ponto aqui, tá? Depois de assumir o risco, né? Tem a prova, cara. Você tem que ter prova do que o que você fala é verdade. O que é essa prova? Tenha documentos, tenha como mostrar depoimentos de clientes. Isso são provas. Tá? Tenha domínio do conteúdo. Quando o cliente perguntar, você tem que saber responder, igual eu estou fazendo aqui agora. Eu não sou advogado. Tudo bem que eu cursei direito até o 7º semestre antes de largar a faculdade para cuidar da minha empresa. Mas eu não sou advogado, mas eu sei do que eu estou falando. O meu contador, tá? Ele ganhou 30 mil reais, ele ia cobrar 5 mil reais por um serviço. Eu ensinei ele a cobrar 30, assumindo o risco da operação. Aí ele passou 2 meses preocupado se ele ia conseguir. Na hora que ele conseguiu, ele me ligou, Natan do céu. Cara, eu fiz aquilo que você me falou, confesso que quando eu saí lá do meu cliente eu fiquei arrependido, mas eu fiz aquilo que você falou. Hoje eu acabei de conseguir tirar aqui o resultado do meu cliente. Eu vou lá entregar para ele o resultado agora. E o cara recebeu 30 mil num serviço que ele ia cobrar 5. Entendeu? Então assim, cara, isso é uma maneira de você se tornar competente. Mas vamos lá, provas. Pega depoimento dos seus clientes. Prova social. Cara, prova social. Restaurante lotado é prova social. Mas se você não tem como ter um restaurante lotado, tira uma foto de muitos clientes satisfeitos, sabe? Tenha uma comunidade no Facebook, no YouTube ou no Instagram que tenha muitas curtidas, que tenha muita gente dando depoimento de sucesso. Isso é uma prova social, tá? Outra coisa, autoridade. Você precisa construir autoridade. Como é que você constrói autoridade? Mostrando para o seu cliente que você é bom de verdade naquilo que você faz e que você tem resultado. Ativar esse gatilho da autoridade é importante para que seu cliente te olhe com mais respeito, tá? Outra coisa, utilize a escassez. Você não pode ficar disponível para o seu cliente a qualquer momento, a qualquer hora. Chegou no seu cliente, está negociando, você precisa aprender a usar o gatilho da escassez. Aí eu tenho que te explicar isso aí mais detalhado. Para cada profissão é um jeito. O meu gatilho da escassez é um, o seu gatilho da escassez é outro. Cada um tem um gatilho da escassez diferente, tá? Então, por exemplo, um advogado, cara, chegou lá, chegou o cliente, aí você chega no seu cliente e fala assim, olha, o meu amigo, assim, fala pro seu cliente, ô senhor Carlos, né, eu estou fazendo entregando pro senhor aqui, a gente já pode começar a aplicar esse processo amanhã, tá? Depende só do aval do senhor. Eu já deixo agendado amanhã, que amanhã eu tenho um horário às 15 horas. Se não for amanhã, eu não tenho horário mais essa semana. Entendeu? Isso aí é um gatilho da escassez. O seu João vai falar assim, cara, se eu não fechar agora, depois eu vou ter que esperar uma semana a mais. Mas agora eu resumo, eu falei de uma maneira muito simples, tá? Tem que detalhar isso, tem que ver o seu negócio, beleza? Eu explico mais isso aí no treinamento Como Ler a Mente do Seu Cliente, que será lançado dia 23. Tem que ver o seu negócio, aí você vai entender que esses detalhes são muito importantes. Gatilho da reciprocidade, eu falei agorinha. Entrega para o seu cliente alguma coisa grátis primeiro para depois ativar a reciprocidade. Então, se o seu cliente chegou até você, faz o possível para entregar para ele conteúdo, se entregar para ele na conversa, tá? De modo que você ative o gatilho da reciprocidade. Ele vai ficar tendencioso a te devolver o favor que ele recebeu. Só nessas duas coisinhas que eu falei para vocês, tá? Tanto na parte de captação, de captar novos clientes, quanto na parte de conversão, só nesses dois detalhes, você já poderia aumentar no mínimo em 10 vezes as suas vendas. O que é em no mínimo 10 vezes? Captar muito mais clientes, e tem a forma de captar isso, e converter muito mais vendas. E também tem a forma de converter isso. Beleza? 4, tá? 4 que é muito importante. Desenvolver o seu lado analítico. Por que você precisa desenvolver o seu lado analítico? Porque você precisa aprender a analisar dados
e a construir informações. Não adianta você só falar para o seu cliente, você tem que trazer para ele dados, números. Se você tem fotos, cara, deixa eu avaliar as fotos, analisar como é que era melhor, como é que seria a melhor estratégia de eu montar o meu script de vendas. E isso você tem que analisar, você tem que lidar com detalhes. Isso é importante, beleza? Outra coisa, analisar o seu cliente. Tá? Existem ferramentas para isso, tipo CRM. CRM serve para isso. Avaliar o perfil do seu cliente, criar um relatório para avaliar o perfil do seu cliente. Entende? Porque assim você passa a colher informações boas para isso. Vamos lá, cara. 5 pontos para você vender até 10 vezes mais caro e fidelizando clientes. Criar metas. Lembrando que meta, né? Existe aquela coisa da meta Smart. Não sei se você já ouviu falar. A meta Smart é uma coisa batida, todo mundo fala. É simples, mas funciona. Então você tem que fazer aquilo que funciona. O que é a meta Smart? Fala de específica, mensurável, atingível, relevante, fala de tempo, e aí o Wendel Carvalho, ele coloca o E no final da Smart, então fica Smart, para falar que ela tem que ser ecológica. Então o que é o específica? Cara, a minha meta desse ano 2020 é alcançar tanto em vendas, tá? Por exemplo, a Pradella tem um número específico de vendas, um número específico de clientes. Aí tem lá as ações específicas que nós definimos. Porque desse jeito, todo mundo da organização passa a ter clareza, especialmente você. Quantas vezes você não fez uma meta maluca, só que como você não destrinchou ela, aí você achava que era possível, mas na hora que você foi vendo, você viu que não era possível atingir. Ou talvez fosse, mas você achou que era mais difícil. Mensurável, você tem que mensurar, quantificar ela, tá? Atingível. Não adianta você falar, cara, por exemplo, se eu falasse, não, esse ano eu serei o homem mais rico do mundo. Não vai acontecer isso esse ano. Isso não é atingível. Eu preciso construir uma jornada para alcançar um resultado desse, tá? Relevante. Tem que ter uma realização pessoal sua, tem que ser relevante para você. Aquilo tem que ser um desafio relevante para você, beleza? A gente fala de tempo. O que é tempo? Vamos voltar no relevante. Nessa questão do relevante, tem que ser alguma coisa relevante e desafiadora, tá? Então, olha, ao final desse ano eu vou ter um salário de 10 mil reais. Aí, cara, você ganha 9.500, você quer 10 mil? Às vezes é pouquinho. Às vezes a própria correção do seu salário já vai para isso. Então, às vezes você aumenta o valor do seu produto ou do seu serviço, você passa a ganhar isso. Só que não, isso é uma meta pequenininha, tem que ser uma meta desafiadora. Então, essa questão de relevância, ela tem que ser uma meta relevante. Tempo, tá? Você precisa falar de um prazo. Cara, é até tal dia, de tal mês, de tal ano. Normalmente a gente faz essa meta Smart para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos. É importante. Ecológica. É assim, ó. Tenho 2 filhos, eu sou casado. Aí eu crio uma meta que de tão desafiadora, eu tenho que trabalhar 16 horas por dia. E aí eu largo minha família, largo minha filha, meu filho. Aí o que acontece? Eu ganho sucesso de um lado e acabo causando um problema no meu casamento. Isso não é uma meta ecológica, porque você faz uma área funcionar e a outra área estraga, tá? Então tem que ter um equilíbrio, beleza? Só nessa criação da meta, na hora que você estiver construindo a sua meta, você vai ver que você vai ter no mínimo o dobro de energia. Você vai ficar feliz, você vai ficar, cara, com vontade de fazer isso. Só nisso também você vai ter no mínimo o dobro do seu resultado. Cara, isso aqui é só você seguir isso que eu tô te falando. Não é fácil não, tá? É difícil. Eu tenho um treinamento que chama Como Ler a Mente do Seu Cliente que fala sobre isso detalhadamente. Porque isso é difícil de fazer, não é fácil mesmo. Eu sei que não é fácil. Mas se você fizer, você não vai multiplicar suas vendas por 10, vai multiplicar suas vendas por 50. Você vai chegar no resultado. Porque não tem como uma pessoa que faz isso que eu tô falando vender 2, 3 vezes mais. Você vai vender 10, você vai vender 15, 20 vezes mais. E vende mesmo, pessoal. Isso aqui não é ilusão. Aconteceu comigo, pô. Aconteceu comigo. A gente faz isso. Esse ano a gente quer dobrar nossas vendas dentro da empresa. Cara, eu tenho uma organização de 46 pessoas. Como é que você dobra o crescimento de uma empresa de uma hora para outra? Renatão, por que você não vai fazer vender 10 vezes mais? Cara, porque lá eu não consigo fazer 10 vezes mais. Porque para vender 10 vezes mais eu tenho que gastar muito dinheiro em estrutura. Então é diferente o meu produto. Só que eu vou alcançar um resultado muito grande em relação à lucratividade, que vai ser 3 vezes mais lucro nesse ano de 2020. E a gente cresce mais de 100% ao ano, cara. Então assim, funciona.
Só que para cada negócio tem uma complexidade diferente. 6, tá? Produtividade, agenda e organização. O pior problema do vendedor é desorganização. É o pior problema do vendedor. Para profissionais liberais é diferente, para empresários também um grande problema é desorganização. Mas tem N problemas aí, beleza? Então vamos lá, cara, olha. Redes sociais, atividades que não agregam. Atividades que não agregam, larga a mão disso. Então se você tem rede social e você usa a sua rede social para ficar à toa, meu irmão, para com isso aí. Por exemplo, no meu Instagram, se você consultar aí no meu Instagram, tá? Eu tenho 46 seguidores. Quer dizer, desculpa, eu sigo 46 pessoas. Dessas 46 pessoas, cerca de 15 são da minha família. O restante é só conteúdo de qualidade, tá? Eu defini que eu não queria ficar vendo a vida de ninguém, eu queria fazer a minha vida crescer, eu queria melhorar enquanto pessoa. Eu queria ser um ser humano melhor, e é assim que eu faço, tá? O Facebook, eu tinha tirado do meu celular e fiquei mais de um ano sem Facebook no meu celular. Eu voltei agora porque nós começamos o nosso projeto desse treinamento de vendas online e desse projeto meu de vendas. E YouTube, cara, eu só assino canais que tem a ver com os meus interesses de desenvolvimento. Então meu dia tem muita produtividade. Quando eu tô à toa, eu tô aprendendo. Quando eu tô trabalhando, eu tô produzindo. Quando eu tô em casa, eu tô curtindo a minha família. Quando é meu horário de dormir, é meu horário de dormir. Acaba que eu tenho tempo para me alimentar muito bem, eu durmo muito bem, eu trabalho muito bem, com muita energia, produzo muito e ainda tenho tempo para curtir a minha família todos os dias. Por quê? Porque meu dia é produtivo, tá? E ainda tem muito que melhorar. Então eu não perco tempo à toa, eu não perco tempo em rede social, eu não perco tempo olhando coisa que não me interessa. Quer dizer, eu perco um pouquinho de tempo, porque eu também sou ser humano, mas é pouco tempo. Tem gente que na hora que vê, existem aplicativos no celular que você consegue pegar, por exemplo, eu estou olhando aqui, o relatório de atividade por aplicativo. No iPhone tem isso, no Android também deve ter. Atividade, né? Tem gente que olha lá e vê no Instagram, tem 2 horas de Instagram por dia. Cara, é muita coisa. Antes de começar esse projeto aqui agora, eu tinha 9 a 13 minutos por dia de Instagram no dia todo. Eu ainda estava considerando muito, mas é porque no Instagram eu consumo conteúdo diário. Outra coisa, Jornal Nacional e novela. Se você é daqueles que critica a mídia e assiste Jornal Nacional, meu amigo, me ajuda. Já que você quer ver Jornal Nacional, entra então num site de notícia, entra na Globo.com, por exemplo, ou entra no R7. Por que no site? Porque pelo menos você vai estar vendo notícia e vai estar praticando leitura. E se por um acaso, tá, você cansar de ler, melhor ainda. Você vai parar de ver notícia e vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Beleza? Outra coisa, novela. Ô, meu amigo, novela, cara. Mas eu gosto tanto de novela. Ô, minha amiga também. Eu gosto tanto de novela. Puta que pariu. Tem que falar um palavrão aqui agora. Cara, novela não tem fundamento. Não tem fundamento. Assistir, sabe? Faz coisa que te agrega. Faz coisa que vai somar na sua vida, entendeu? Outra coisa. Seriado, Netflix, né? Então a pessoa começa a assistir um seriado 9 horas da noite e vai pra cama meia-noite. É desse jeito, não tem quem vai te dar produtividade, não tem quem vai te dar retorno. E se você falar assim, mas eu já tenho uma vida muito produtiva, cara, tá tudo bem. Se você sabe que se você quisesse, você poderia então multiplicar isso. Só não faz porque não quer, tá? Porque assim, não dá. Se você tiver a vida desregrada, hoje você dorme 10 horas da noite, amanhã você dorme 1 hora da manhã, amanhã depois você dorme 2 horas, aí não tem quem funciona, tá? Horário de dormir e acordar, cara, é importante. Eu, por exemplo, trabalho para dormir 6 horas por dia. É a minha organização. Então, às 10 da noite eu estou dormindo e às 4 da manhã eu acordo todos os dias. Se eu dormir 10 e meia, eu acordo 4 e meia. Tá? Então, entre 10 e 10 e meia eu durmo e na hora que eu vou fechar os olhos, eu coloco meu telefone para despertar 6 horas após. Eu sempre calculo assim, tá? Por que você não dorme na hora exata, Natan? Cara, porque eu tenho 2 filhos, então nem todo dia é igual. Eles dormem mais cedo, mas eventualmente minha filha fica acordada até umas 9h40, então demora um pouquinho mais para dormir. E outra coisa, eu costumo ir para a cama e pegar o Kindle, aquele aplicativo da Amazon, aquele aparelho para ler um livro. Então às vezes eu fico 20 minutos, às vezes eu fico 30 minutos, às vezes eu fico 10 minutos lendo. Então na hora que eu comecei a ler e me cansei, eu pego meu celular e coloco o horário para despertar e está resolvido. Outra coisa, tá? Sobre produtividade, você precisa usar uma agenda digital. Tem gente que fala assim, mas meu negócio é papel, eu gosto de escrever. Tudo bem, se você gosta de escrever, não tem problema. A questão é a seguinte, se você esqueceu a sua agenda em casa, você não sabe quais são os seus compromissos. A agenda digital te proporciona ter acesso a ela o tempo inteiro, porque hoje as pessoas estão no digital, elas não estão mais no manual.
Então eu gosto da agenda digital. Se você não gosta, não tem problema, paciência. Mas se você utilizar, você vai gostar, com certeza, tá? Claro que no primeiro momento é ruim, depois você aprende. Organizar as suas tarefas diárias por horário. Então tem tarefas que você faz todos os dias. Define os horários para ela para facilitar, tá? Então se você vai ter que captar cliente, define um horário de captação de cliente, define um horário de responder seu cliente, define um horário. Não tem importância você mudar esse horário de vez em quando, mas você precisa ter horários para você conseguir chegar na sua empresa já fazendo tudo o que tem que ser feito. Cara, e por último, o 7º ponto para você vender até 10 vezes mais caro e fidelizar clientes, tá? É aproveitar melhor o seu dia. Então assim, aproveitar o dia todo para produzir. O que é produzir? Produza melhora pessoal, produza vendas, produza resultado. Então assim, tenha tempo para captar clientes, para você produzir captação de cliente, fechamento de venda, conversão de clientes, tá? No seu horário, por exemplo, é o que eu falo, no seu horário de almoço, vê se a sua jornada, se a sua vida for mais dinâmica, utilize os seus horários de almoço para almoçar com clientes. Isso é importante, gera muitos negócios novos. Ou então, se você estiver almoçando mesmo na sua sala, cara, vai assistir um vídeo. É muito melhor do que você ficar à toa, entendeu? É importante. Desenvolvimento pessoal e profissional diário, né? É o que a gente fala. Então, assim, eu tenho meta de leitura de páginas. Então, eu tenho que ler 40 páginas de livro por dia, de um livro por dia. Eu vou ser sincero para você, nem sempre eu cumpro, mas em 90% dos dias eu leio as 40 páginas. Então, eu acabo lendo muito, né? Enfim, aí eu acabo ganhando muito conhecimento. Outra coisa, tenha um aplicativo de audiobook no seu celular. É muito importante, cara. Um aplicativo de audiobook, você entra no carro, coloca o audiobook, vai ouvindo, entendeu? É muito importante. Se você faz um lanchinho à tarde, eu aqui faço um lanchinho à tarde, aproveite o seu lanchinho à tarde para você ler uma informação, ler algum conteúdo, aprender um pouco mais. É o que eu falo, sobre esse conhecimento pessoal, só isso aqui também pode te fazer crescer 100% ao ano. Então assim, de tudo que eu falei aqui, dos números que eu falei, isso aqui dá para você aumentar suas vendas muito mais do que isso, muito mais do que 10 vezes. E eu sei que não é fácil. A gente fala que isso aqui é vender até 10 vezes mais. Só que você pode aumentar mais do que 10 vezes no longo prazo, tá? É possível fazer isso. Essas são as formas. Existe agora o como fazer dentro de um treinamento chamado Como Ler a Mente do Seu Cliente, que em breve será lançado e você que está assistindo esse vídeo vai ficar sabendo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, volte aqui no meu canal que eu estou aqui para te responder. Um beijão a todos aí e até o próximo vídeo.